Nesse vídeo nós vamos resolver dois modelos de questões que são muito cobrados na prova do Enem no assunto de acústica, tá? Essas questões na prova do Enem, elas são classificadas como muito difícil. Eu tive o cuidado de criar essas duas questões para explicar aqui para vocês uma forma fácil de resolver esse problema. E eu costumo falar que quando a gente descobre essa maneira rápida, intuitiva de resolver essas questões de acústica, a gente buga nosso TRI, né? Porque na prova do Enem todo mundo vai errar essas duas questões. Mas você fazendo de maneira rápida, cara, seu TRI vai ficar bugado. Porque ninguém vai entender como é que você acertou essa questão tão rápido ali. Mas vamos lá para a resolução. Questão número 7, ela fala do primeiro modelo de questão de acústica, que é classificada como muito difícil, que é aquela questão sobre a intensidade sonora, né? Questões que envolvem decibéis, questões que envolvem aquele watt por metro quadrado. E muito provavelmente, se você já estudou esse conteúdo em acústica, você lembra que em algum momento você vai precisar utilizar logaritmos. Mas espera aí, logaritmos é um conteúdo que, antes de tudo, é chato de se estudar, é difícil da gente interpretar ali, lembrar das propriedades. Então a gente vai desenvolver aqui uma técnica, né, uma forma de resolver essa questão para fugir dos logaritmos, beleza? Então você aí que não gosta tanto da matemática, vamos resolver essa questão sem usar logaritmos, mas o esperado é que os alunos eles precisem usar. Vamos lá, questão número 7. As operações de pouso e decolagem de aeronaves do aeroporto de Congonhas foram proibidas durante a noite das 23 horas às 6 da manhã para evitar perturbações no sono de moradores próximos. Inclusive isso aqui tá, é um fato real. Lá em Congonhas, o aeroporto lá de São Paulo, né, não o maior, que seria Guarulhos, ele tem um momento que ele não recebe voo, né, que seria justamente no momento das 11 da noite até as 6 da manhã. Lembrando que esse aeroporto lá em Congonhas, ele é muito próximo da cidade. Então, para não afetar o sono ali dos moradores locais, eles optaram por interditar nesse intervalo de sono aí, que é comum desses moradores. Aí ele continua. A medida foi tomada em resposta às frequentes reclamações da comunidade pelo ruído excessivo das aeronaves. E essas medidas, em medições, perdão, foi registrado uma intensidade sonora de 100 decibéis, ultrapassando ali os limites legais estabelecidos para áreas residenciais. Era esperado, né? Você tem um aeroporto no meio da cidade, então com certeza isso vai produzir ali muita poluição sonora, e a questão trouxe para você, né, que a intensidade sonora que foi percebida, que foi medida ali, foi de 100 decibéis. Ao adotar a intensidade sonora de referência correspondente ao limiar de adição como sendo isso, lembrando que esse limiar de adição é o mínimo valor de intensidade sonora que nós humanos conseguimos perceber, né? Então perceba que o limiar de audição, o mínimo percebido, o som de referência mínima para os humanos é justamente esse, né? De 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Lembrando que o watt por metro quadrado é a unidade de intensidade sonora. Aí ele fala, o valor da intensidade sonora aferida na notícia, que seria aqui os 100 decibéis, foi de quanto? Vamos lá. É muito comum que nesse modelo de questão, os professores de física aí já ensinem os alunos a utilizar a resolução com base no estudo dos logaritmos, porque o estudo dos decibéis é formado em cima de uma escala logarítmica. Mas eu vou explicar para você aqui a partir de teoria como a gente resolve aí esse problema. Olha só. O que é que eu preciso fazer, Daniel? Eu quero que você perceba que a intensidade que será notada, que eu vou chamar de I, a intensidade que é notada, que é percebida, equivale a um múltiplo, olha só, a um múltiplo de quem? Do mínimo do limiar de audição, do mínimo percebido pelos seres humanos. Então, o que você vai perceber, que foi no caso ali os ruídos das aeronaves, ele é um múltiplo de quem? Do mínimo. Um múltiplo do que eu minimamente consigo ouvir. Perceba que isso aqui é o que você quer, né? A intensidade. Então, vamos deixar aqui guardadinho. Intensidade é o que eu quero. O 10 elevado a n, Daniel, o que, é que seria esse 10 elevado a n? Vamos explicar. Esse 10 elevado a n é uma ilustração do que seria a escala logarítmica, né? E para a gente não utilizar o logaritmo aqui, eu quero que você tome uma atenção a esse n, que é justamente o nível auditivo que a questão trouxe para você. A questão falou que esse nível é de 100 decibéis, tá vendo? Então, onde tem esse n, eu não vou colocar de fato logo 100 decibéis. Eu vou ter que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque o valor que está ali em decibel, eu preciso converter para bel. Então, isso aqui é a única exigência, tá? Se você quiser, de fato, sair da escala logarítmica, o valor que está em decibel, você precisa converter para bel. Então, perceba que a questão deu para a gente, ó, 100 decibel. Aí, como é que eu converto isso aqui para bel? Perceba que dec é um submúltiplo, né, que a gente aprende lá em matemática,
que equivale a 10 a menos 1. Então perceba que 100 decibéis equivale a 100. O décimo, o D, eu substitui por 10 a menos 1, Bel. Então já está em Bel. 10 a menos 1 com 100 é só cortar, vai dar 10 Bel isso aqui, ó. Então perceba, os 100 decibéis que a questão informou para você, você tem que colocar em Bel, então a gente tem o quê? 10 Bel. Então onde tem aqui, ó, 10 elevado a N, a gente coloca 10 elevado a 10, porque não foi o N, ó, 10 Bel. Beleza, então onde tem N eu vou colocar aqui, ó, o meu 10. E o mínimo, que seria o meu limiar de audição, a questão tem que me informar, porque a prova tem obrigação de te mostrar todas as constantes, né? Então, onde tem esse I a zero, é 10 elevado a menos 12, né? Ó, então, vamos colocar aqui, ó, 10 elevado a menos 12. Cara, ficou muito fácil agora, né? Porque eu tenho bases iguais, é só somar os expoentes. Quanto é que vai ficar isso? Intensidade seria 10, repetir as bases, e 10 e menos 12 vai dar menos 2, né? Ó, são meus expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, justamente a resposta da minha questão. A intensidade como sendo 10 elevado a menos 2 watt por metro quadrado. Caramba, Daniel, resposta letra B, não é isso? Exatamente, resposta letra B. Então, dessa maneira, você foge dos logaritmos e resolve essa questão assim, ó, muito rápido. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários se você já sabia desse modelo específico de questão, dessa resolução em específico. Mas essa questão aqui ainda tem um plus, né? Esse vídeo ainda tem um plus. Não é só um modelo de questão que é muito difícil em acústica. A gente ainda encontra esse outro modelo aqui, né? Ó, que a gente vai resolver agora e também de uma maneira simples. Olha só. Questão 8. Em um condomínio residencial, as casas se distribuem ao redor de uma área de lazer em formato circular. Então a gente tem um condomínio, né, que é formado ali, ó, por regiões circulares. A organização das ruas se dá em níveis concêntricos, também em formato circular, com distância de 10 metros entre cada um. Assim, a Rua 1 se encontra a 10 metros da área de lazer, a 2 a 20, a 3 a 30 e assim sucessivamente. Então, vamos só guardar aqui essa informação, que é o seguinte, a gente tem aqui, ó, o centro do condomínio, que seria a área de lazer. Aí a gente tem a primeira rua, né, desse condomínio, que está a 10 metros aqui de raio, olha só, dessa área de lazer. Aí temos uma outra, né, aqui, ó, uma outra rua, e essa rua já está a 20 metros da área de lazer. E ainda temos aqui uma terceira rua, né, que ela está a 30 metros da área de lazer. Então eu tenho aqui o centro do condomínio, primeira rua a 10, segunda rua a 20, terceira rua a 30 metros de raio, considerando o centro do condomínio essa área de lazer, beleza? Aí ele continua. Ao considerar que a intensidade sonora é inversamente proporcional ao quadrado da distância, peraí, vamos pensar isso. Onde é que isso surgiu, né? A gente tem que lembrar que a intensidade sonora, certo? Nada mais é do que a potência sobre a área. Olha só, isso aqui é uma expressão que a gente aprende dentro da acústica, tá? Ó, a intensidade sonora equivale à potência sobre a área. Então, duas expressões sobre intensidade que vale muito a pena você guardar no coração é essa primeira, certo? A intensidade sonora que a gente desenvolveu aqui de maneira teórica, e essa daqui. São as duas expressões que você precisa saber para resolver rápido essas duas questões. Aí vamos lá. Intensidade sonora seria a potência sobre a área. E a área de uma onda sonora, a gente tem que lembrar que a onda sonora, ela é uma onda tridimensional, né? Perceba que é como se fosse uma bolha. A gente chama, inclusive, que seria uma bolha de som, uma esfera de som. E a área dessa esfera não é 4/3 de πr ao cubo, tá? É 4πr ao quadrado. Isso aqui, ó, é a área de uma esfera. A gente aprende na matemática, tá? 4πr ao quadrado. E sabendo que a área desse som, a área dessa bolha de som, seria justamente isso daqui, né? Ó, aí fica assim a fórmula. Intensidade é potência sobre 4πr ao quadrado. Como a potência desse som é constante, como esse 4π é constante, tudo isso aqui é constante. E fica como grandezas inversamente proporcionais ao quadrado, o raio e a intensidade. Então perceba, se eu estou num raio de 10 metros e passo para um raio de 20, eu dobrei meu raio. Então se eu dobro o raio, isso aqui é multiplicado por 2, ó, perceba que a intensidade vai ter que ser dividida por 4. Concorda comigo? Então, se o raio multiplicou por 2, a intensidade vai chegar a 1/4 dela. E eu acredito que seja inclusive isso que a questão perguntou. Ao considerar a intensidade sonora inversamente proporcional ao quadrado da distância, a gente percebeu de onde é que vem isso, né?
Ao ligar uma serra elétrica na área de lazer, um operário gera uma onda que causa um desconforto na rua 1. Porém, na rua 2, a intensidade sonora equivale a quanto? A 1/4 da primeira rua. Então a gente percebeu isso aqui só nessa analogia, só nesse estudo da proporcionalidade, né? Se o raio dobrou, então a intensidade vai ter que ser dividida por 4. Cara, isso aqui é o fichamento do que você precisa saber dessas questões difíceis de acústica, tá? Se você gostou, deixa a curtida aqui, se inscreve no nosso canal e deixa aqui nos comentários, né, se você quer mais vídeos de dicas resolvendo questões assim, ó, muito mais rápido.